Bem-vindos a mais o Chapéu do Press. No programa de hoje chegou o último domingo do mês de maio e eu vou revelar tudo que prestou e não prestou nesse último mês, né, das minhas leituras. Estou fazendo uma suspense, mas enfim, tem muita coisa legal. Eu estou vindo de uma jornada de leitura bem interessante. Esse ano estou tentando ler coleções que estão paradas na minha coleção faz tempo, algumas revistas que e apostando em algumas revistas novas. E aqui eu trouxe algumas e teve só uma decepção, mas inclusive eu acho que eu não tinha separado, mas vou pegar mais uma por causa do vídeo que eu fiz, saiu na quinta-feira. Bem, vou começar com ela. Eu acho que esse ano, 2026, o Dylan Dog está fazendo 40 anos. E é um personagem, um dos personagens marcos da Sergio Bonelli, que tem muito sucesso, tem vários spin-offs, e que transformou a editora. Tem alguns personagens ao longo da história da Sergio Bonelli. O Tex, obviamente, que nasceu, que criou a editora, embora com outro nome, ainda não era Sergio Bonelli. Sergio Bonelli vai ser só na década de 80, se não me engano, não lembro se é 86 mesmo, na época do Dylan Dog. Mas enfim, estou tirando isso de cabeça e nem tinha separado, então me perdoem pelos erros. Mas é um dos marcos de mudanças. Tem os westerns, aí o Zagor, lá nos anos 60, ainda é um certo western, então não tá tão distante, assim como Ken Parker nos anos 70, embora Ken Parker, a proposta dele já é uma narrativa diferente, além da aventura que a gente tinha no Tex, no Zagor e outros personagens. O Mr. No é um personagem que vai trazer para a contemporaneidade, para a década de 50, pelo menos, pensando que ele foi criado nos anos 70, era 20 anos de diferença, então era muito mais próximo do que os personagens mais clássicos. E nos anos 80 a gente tem tanto Martin Mister, em 82, se não me engano, quanto Dylan Dog, em 86, como personagens do presente, com horror, com aventura, uma aventura fantástica no sentido de teorias da conspiração. E aí depois, os anos seguintes não vou entrar neles, porque não tem personagens que eu gosto, que eu sempre falo aqui, mas não vem ao caso. E aí, nesses 40 anos de produção do personagem, aqui no Brasil teve vários altos e baixos, teve vários... ele desapareceu várias vezes, mas ele está num bom momento, acho que desde que a editora Lawrence pegou em 2016, se eu não me engano. Que ela começou com 3 edições, depois foi para Mitos, agora está com a Mitos e com a Lawrence, embora a Panini também tenha publicado. Quer dizer, é um personagem que nesses últimos 10 anos teve mais produtos lançados do que nos 30 anos anteriores. E isso também para tirando o Tex e o Zagor, que sempre tiveram uma presença maior no Brasil, nas bancas principalmente, os outros personagens também estão indo nessa mesma tomada. Mas Dylan Dog faz 40 anos e a Lawrence, ela está com uma produção bem legal. Eu fiz um vídeo específico. Esses 2 volumes eu li essa semana, gostei muito. Eles conversam muito, então é difícil escolher qual é melhor. Essa aqui traz histórias clássicas da década de 1989 e 1990. Esse aqui traz histórias mais recentes de 2017. Mas são 2 histórias cada uma, vindas de 2 revistas diferentes, cada uma delas, mas elas conversam tanto em temática, em autor. Aqui a gente tem 3 histórias do Tiziano Sclavi, uma delas é o Delamor, que é baseado num roteiro que ele fez muito antes de fazer Dylan Dog, que serviu para inspirar Dylan Dog, e que depois dele adaptar o roteiro para o Dylan Dog, alguns anos depois, em 94, isso aqui saiu em 89, em 94 saiu um filme. Então tem toda uma jornada interessante. E aqui a gente tem a última história do Dylan Dog, feita pelo Tiziano Sclavi. Então, bem, melhores leituras? Prestou bastante essas 2 publicações da editora Lawrence. E ela promete mais coisas esse ano ainda, comemorando os 40 anos do personagem. Mas beleza. Falei de Bonelli, ainda tem mais um Bonelli, então vamos para outras coisas. Uma surpresa aqui. Essa coleção dos crimes
é Vertigo Crime. Eu gostei bastante, na verdade. Eu fiz um vídeo específico, ainda não foi pro ar, porque surgiram outros vídeos para fazer, mas o selo Vertigo Crime, ele teve, foram 3 edições, mais uma edição do Hellblazer, da qual, entre 2009 e 2012, que foram lançados, da qual quase nada saiu no Brasil. Na verdade, saiu Hellblazer pela Panini, e 6 edições das 12, são 13 na verdade, total. 6 edições das 12 originais, que não é com Constantine, saíram pela editora New Pop, que era novinha no mercado. E das 6, eu consegui comprar 3 delas numa viagem que fiz para São Paulo, lá na Comics. Não, procura lá na Comics que tem as 6 edições, o pacote completo, que está mais carinho, e tem as edições soltas, que está R$ 9,90 cada uma. E eu gostei bastante. Dei uma estudada sobre as histórias que o pessoal curtiu mais, as histórias que o pessoal curtiu menos. A pegada do noir, ela é muito base para todas essas 12 edições, e tem autores dos mais diversos possíveis. Aqui, a que eu mais gostei foi do Christus Gage, com Chris Sam, mas tem também o Brian Azzarello, o Peter Milligan, os desenhos do John Hoberger, Brad Redder, Andrea Mucci. Enfim, é uma série bem legal para quem gosta de história de crime. E aí, eu fui ler, e qual a história que eu mais gostei? A Área 10, que tem uma pegada noir de ficção científica, que é considerada a que o pessoal menos gostou. É a pior história, mas para mim prestou bastante, e aqui o que a galera mais gostou é a que eu menos gostei. E aí eu vou falar no vídeo específico. Mas enfim, área 10, ou pelo menos essa coleção da Vertigo Crime, é uma publicação bem interessante, que foi uma leitura que eu curti bem nesse mês de maio. Depois vê o vídeo específico, vocês vão ver o que eu vou comentar. Beleza. Outra revista que eu gostei bastante foi o Dragon Quest. Eu não ia comprar essa série. A JBC, ela promete publicar, acho que desde 2020 começa a falar que vai ser lançado o Dragon Quest, As Aventuras do Fly. Para mim, sempre vai ser Fly. E que fez sucesso, obviamente, no Japão, na época que foi publicado. E aqui no Brasil, ela é mais conhecida pelo desenho do Fly, que passava no SBT. E essa é um anime que nunca foi terminado. Tipo Caverna do Dragão, no caso por problemas brigas entre o detentor do mangá e o detentor do anime. Mas enfim, depois isso vai ser revisto lá nos anos 2010, mas eu nunca mais fui atrás. E aí a editora JBC prometeu trazer a história do Riku Sanjo com arte de Koji Inada, e eu gostei. Já tem vídeo no canal, que é o primeiro volume. Eu vou aproveitar as promoções, quando tiver em promoção eu vou comprar e vou dar continuidade. Não sei até quando, não sei se vou até o final, isso aqui são 20 e tantos volumes, então tem chão, bastante chão pela frente, mas pelo menos tem arcos, então dá pra ir de arco em arco, ver até onde você vai, e gostei. Foi uma das surpresas desse ano, desse mês. Até porque, como é uma história lá da década de 80, do começo, do final da década de 80, início dos anos 90, poderia ter uma narrativa mais truncada, que não poderia não gostar. É uma história mais voltada para um público infanto-juvenil, que eu já também tô meio cansado dos shonen da vida. Mas esse é um shonen por excelência e eu gostei bastante. Então, entra nas minhas melhores leituras do mês. Vamos antes para os encadernados grandões, que são muito bons. Eu vou para minha pior. O que não prestou esse ano? Esse mês? Por que eu estou falando ano, eu não sei. Mas o que não prestou nesse mês de maio? Eu li várias mensais da DC, fecharam arcos, e tem altos e baixos. No geral, eu tô gostando muito das mensais do universo DC. Eu acompanho Superman, Liga da Justiça e a Mulher Maravilha e Flash. Não estou nem com Batman, nem com Lanterna Verde, e também tem as do universo Absolute, que esse mês eu acho que não li nenhuma. Pois é porque eu espero chegar a fechar em arco, depois eu faço o vídeo das 3, na verdade de 3 em 3, não de arco, mas de trilogias em trilogias, em trindades em trindades. Enfim, não li nenhuma delas, mas as mensais eu li, gostei, menos Liga da Justiça. E é uma decepção bem grande, por ser o Mark Waid que está fazendo os roteiros.
Aqui ele fecha o arco, eu trouxe a última só para representar, mas eu li da edição número 2 a 7, ainda não foi no ar o vídeo, ou foi, bem não sei, não lembro. Mas se não foi, semana que vem vai. E foi uma jornada bem fraquinha. O Mark Waid ele promete um monte de coisa nessa história e que no fim ele entrega uma história xoxa, vazia, sem emoção, bem... É desanimador, porque eu gosto, eu tenho um grande carinho pelas histórias do Mark Waid que eu acompanhei, e que essa daqui e outras também, tô vendo que as mais recentes do Mark Waid não estão me agradando tanto. Os desenhos estão legais, os desenhos são do Dan Mora, brasileiro, e enfim. E além dessa, vem a história também dos Desafiadores do Desconhecido, Challengers of Unknown, e aqui a revista ela encerra essa, que seria uma minissérie desse Momento Sem Limites. Que também não é... ele é ok, é no máximo ok. Quem faz os Desafiadores é o Christopher Cantwell. Acho que o maior problema dessa é que ela tem conexão com outras minisséries que foram lançadas e que aqui no Brasil está sendo lançado encadernado, porém ainda não foram publicadas. Está na pré-venda, já deve estar sendo enviado, talvez agora final de maio, começo de junho, mas que conversa com essa história que precisava ler, faria mais sentido pelo menos. Enfim, a única coisa que não prestou foi a Liga da Justiça, mas vamos voltar para as coisas boas. E eu li também Nathan Never Futuro Duplo. Essa história foi lançada no início dos anos 90, foi a primeira Nathan Never gigante, uma experiência que a Bonelli fez para ver que esse outro personagem, a gente tem nos anos 80 o Matt Mister e o Dylan Dog, nos anos 90, essencialmente, começo dos anos 90, é o Nathan Never que vai fazer, vai furar bolhas, furar fronteiras, justamente ambientando histórias no futuro. Nathan Never é um dos personagens que mais fez sucesso também na Bonelli, ganhou vários spin-offs dele, de personagens alternativos, como Lex Weaver e outras histórias, além de crossovers e tal. E esse gigante, ele tem, né, o Antônio Serra com o Roberto De Angelis, eles se juntam para fazer uma história sobre viagem no tempo, com alienígenas, com Star Trek, com várias referências a vários cenários, que é muito legal mesmo. Essa edição é da editora Grafite, ela ficou só por essa mesmo, todo mundo sabe de todo o rolo que foi a Grafite, que tinha edições muito bacanas, um preço legal, uma questão editorial muito legal, mas que abandonou vários títulos e morreu. A editora morreu, deixando inclusive algumas pessoas sem receber, tá meio... Tem várias pessoas reclamando que não receberam as revistas. Enfim, por que eu resolvi ler essa história, que estava na minha pilha faz tempo? E eu acabei lendo também, porque isso aqui faz parte de uma das 17 revistas que estão sendo lançadas pela Red Dragon no Catarse atual. Então, ela vai também entrar no Nathan Never Gigante, numa versão mais simples, na verdade a versão mais parecida com a original do personagem, com essa capa, é uma capa cartonada, para quem lê Tex Gigante, né, o Texone, é nesse formato. Enfim, mas a história é muito legal, muito bacana, e se vocês tiverem oportunidade, gostam do personagem, ou só querem experimentar o personagem, vale a pena conhecer. E agora vamos para dois grandes autores que são conhecidos por todo mundo. Um é um clássico, que é o Top. O Sérgio Top tem uma coleção que é trazida pela Figura e que, além dessa coleção de histórias, compilado de histórias temáticas, ela também publicou outros encadernados, e um desses é o Tanka, só de histórias de samurai. São 4 historinhas só. Tem um vídeo específico, também não sei se eu já subi no canal ou não, mas são 4 histórias que vão explorar a ideia dos samurais, indo desde um passado no século X até uma história bastante dramática de um samurai que está perdendo a importância, e nisso ele vai ter uma conexão
psicológica com um futuro completamente desastroso do Japão, que o Japão vai sofrer. Estou contando spoilers, fugindo desses spoilers. A arte do Top é sempre sensacional e eu acho que o roteiro dele eu gosto bastante. Eu já vi gente não curtindo muito o texto do Sgt. Top, mas eu acho bem legal. Eu gosto bastante dele. E quem fez a tradução foi a tradução da Maria Clara Carneiro. Mas tem um texto aqui de introdutório do Pedro Mauro, que é muito legal, porque o Top foi basicamente a base para o desenho, a base de inspiração, uma das bases de inspiração, pelo menos, do Pedro Mauro. E ele fala nesse textinho que ele sempre volta para o Top quando ele está precisando de mais ideias. E para fechar, uma edição mais recente, comparando, acho que agora por alto, de tudo que eu falei, é o Chaboté. Muito Além Daqui, lançou essa última semana de maio, é a edição mais recente, da Pipoca Nanquim também, a edição mais recente do Chaboté, que foi lançado no final do ano passado, e é uma história sobre uma pessoa que há tanto tempo ficou presa no trabalho e que tem a primeira oportunidade de furar fronteiras. Ele é desafiado a furar fronteiras porque parece que a realidade não quer fazer isso, deixar que ele faça isso, mas que, bem, ele vai em frente. E existe todo um roteiro do Chaboté, às vezes mudo, às vezes com falas, que vai falar sobre o quanto é importante a gente arriscar, ir atrás daquilo que a gente quer, tentar furar e quebrar essas rotinas que todos nós acabamos nos prendendo. Muito legal a forma como, aos poucos, ele começa a ver uma nova realidade, com cores, com pessoas, olha só, o céu, coisas que ele deixou de ver. A vida em branco e preto, ela, aos poucos, começa a ganhar cores novamente quando ele para e consegue olhar para o lado, olhar em volta. Bem, tem um texto específico, não estou querendo fugir de spoilers mais uma vez, mas enfim, gostei bastante. Enfim, essas foram as edições, as revistas que eu mais gostei. O que prestou e não prestou na sua leitura de maio? Bem, essas foram as minhas várias leituras. Como vocês puderam ver, eu li coisa pra caramba. Eu tô lendo ainda, tem várias coisas que não entraram no vídeo de hoje. Tem esse que eu não curti, né, da Liga da Justiça, mas no geral tá vindo uma leva bem interessante. Já falei demais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Preço no Facebook. Me siga no Instagram, @PreçoGalo, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas boas e não tão boas assim, mas que eu trago para levantar a discussão, para conversar com vocês. Além disso, tem uns vídeos que eu faço sobre jogos de tabuleiro, peço para vocês assistirem e compartilharem ele. A ideia de compartilhamento é tentar trazer jogadores, né, chegar em mais pessoas, jogadores de jogos de tabuleiro conhecerem quadrinhos e leitores de quadrinhos também conhecerem jogos, que são formas diferentes de narrativa, de você embarcar em histórias, fazer suas próprias histórias. Enfim, é isso. Eu sei que o vídeo já ficou grande. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.